Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre perigosas amizades. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Nunca vou esquecer dos meus tempos de ensino médio. Naquela época, eu estava entre aquelas garotas populares, sabe? As que sempre têm um grupo de amigas fiéis que estão juntas o tempo todo. No meu caso, essas eram a Lúcia e a Gênesis, e juntas formávamos um trio imbatível. Um dia, minhas amigas e eu decidimos criar uma tradição. Todo mês, faríamos uma noite de pijama na casa da Gênesis, já que os pais dela costumavam viajar a trabalho no fim do mês, e a casa ficava só para nós. Eu lembro que sempre roubávamos umas garrafas de vinho do armário da mãe dela. Ela nunca percebeu, porque tinha tantas. O que fazíamos nessas noites era o comum para adolescentes: assistir a filmes românticos e falar sobre garotos. Mas, em uma dessas noites, nossa amiga Lúcia não pôde vir porque estava doente. Acho que estava resfriada ou algo assim, e não foi para a escola a semana toda. Então, ficou só eu e a Gênesis. No começo, achei que seria chato, mas disse à minha amiga que ia na casa dela do mesmo jeito. Ela deu de ombros e disse que ia colocar um livro na mochila, me dando a entender que não se importava. Naquele momento, encontramos uma colega de classe, a Daniela, que era considerada a garota perdedora da escola. Sempre parecia estar em seu próprio mundo e só tinha duas amigas, um livro e a solidão. Ela sempre tentava conversar com a gente, mas nós sempre a ignorávamos. Quando a vimos, tivemos uma ideia. Naquele momento, nos olhamos e sabíamos o que íamos fazer. "Oi, meninas", disse Daniela. "A aula de biologia com a professora Spencer foi um desastre, né?" Não respondemos. Estávamos pensando em como poderia ser divertido levá-la para a noite de pijama e zoar um pouco com ela. Não tenho orgulho dessa mentalidade que eu tinha naquela época, mas isso foi chave para o que aconteceu depois. "Ei, Daniela, tem planos para hoje à noite?" perguntei a ela, enquanto ela olhava com os olhos arregalados, claramente animada por estarmos prestando atenção nela. Eu falei sobre nossa noite de pijama. De repente, ela começou a pular de alegria, dizendo sim, 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 com toda aquela empolgação. A expressão dela foi tão intensa que me deu um calafrio. Naquele momento, eu e minha amiga nos olhamos e sentimos um pouco de pena dela, mas também sabíamos que seria uma noite divertida. Então, demos a ela o endereço da casa da Gênesis e pedimos para ela aparecer por volta das 18 horas. Mal sabíamos nós o que estávamos prestes a liberar. Daniela saiu pulando de felicidade, e a Gênesis e eu rimos satisfeitas, pensando em como nos divertiríamos naquela noite. Pensamento perverso, eu sei, mas eu era uma adolescente idiota e egoísta naquela época, algo que mudou drasticamente depois daquele dia. Algumas horas depois, lá estava eu, bebendo um copo de vinho tinto, enquanto minha amiga se arrumava, retoqueando a maquiagem em frente ao espelho. Para falar a verdade, tudo parecia um pouco sem graça, mas isso mudou assim que a campainha tocou. Sabíamos que a diversão estava prestes a começar. "Vamos, Gênesis", disse eu, puxando a mão dela em direção à porta. Quando abrimos, lá estava nossa convidada. Gênesis lhe entregou um copo de vinho, e ela bebeu tudo quase de uma vez, acho que para acalmar os nervos. Então, Gênesis deu mais um copo para ela. Depois que todos estavam com o copo nas mãos, Gênesis sugeriu jogarmos verdade ou desafio, que no começo foi só risadas, perguntando sobre os amores e as coisas típicas de adolescente. No entanto, conforme o jogo ia avançando, minha amiga se cansou e decidiu que era hora de ir além das perguntas bobas. Todos sabíamos que o pai de Daniela havia traído a mãe dela várias vezes, e quando minha querida amiga fez uma pergunta sobre isso, Daniela ficou muito desconfortável e tentou mudar de assunto. Mas Gênesis foi mais insistente, a pressionou e disse: "Eu sei que você quer fazer parte do nosso grupo, mas primeiro tem que fazer isso. Eu te desafio a ir até a casa da professora Spencer e assustá-la. Sobe pela janela e dá um bom susto nela. A professora Spencer sempre foi uma bruxa com a gente, então vai ser perfeito."
Daniela hesitou por um segundo, mas acho que foi o vinho e a nossa insistência que a encorajaram, porque no fim ela concordou. Então, lhe demos uma máscara e fomos até o quintal da professora, assistindo ela entrar em ação. Gênesis e eu ficamos de fora, como duas abutres, esperando pela janela. Então, de repente, ouvimos um grito de terror cortando o ar. Eu e minha amiga soltamos uma risada satisfeita, pensando na nossa pequena vingança. Espero que a professora Spencer aprenda a não ser tão bruxa agora, disse Gênesis, rindo. Mas a nossa risada foi interrompida quando começamos a ouvir gritos, batidas e coisas quebrando, como se estivéssemos no meio de uma briga brutal. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, o som de um tiro ecoou no ar, e segundos depois, ouvimos o segundo tiro. Então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio opressor, cheio de tensão. Eu olhei para Gênesis com os olhos arregalados, vendo que o olhar dela refletia o mesmo pavor que o meu. E sem dizer uma palavra, começamos a correr, tentando escapar daquele lugar. Eu juro que nunca corri tão rápido na minha vida. Em 5 minutos, já estávamos na casa da Gênesis. Entramos pela porta como um projétil e a fechamos com força atrás de nós, ficando em total silêncio, com o coração na boca e a adrenalina correndo pelas veias. O que a gente fez? Disse minha amiga, com a voz falhando, mas eu estava tão chocada que só conseguia balançar a cabeça freneticamente, temendo o pior. Mas então, nesse momento, ouvimos a campainha tocar. Saltamos instantaneamente. Depois de alguns segundos, Gênesis se esgueirou até a porta e olhou pela janela. Quando ela abriu, lá estava Daniela. A pobrezinha começou a chorar desesperada, com as mãos tremendo e ensopadas de sangue. Meu coração quase parou ao ver o sangue escorrendo sobre o tapete da entrada. O que aconteceu? Perguntei, com a voz trêmula, completamente aterrorizada. Foi então que a pobre Daniela, com o rosto molhado de lágrimas, começou a contar sua história enquanto entrava na casa. Ela disse que, ao subir as escadas para assustar a professora Spencer, que estava dormindo, a reação não foi a esperada. Em vez de gritar e correr de medo, ela saltou da cama e atacou Daniela. As duas brigaram por um momento, mas depois a professora correu até o armário e pegou uma arma. Daniela ficou chocada ao vê-la, mas não teve tempo de fazer muita coisa antes que a professora disparasse. Felizmente, o tiro errou, e então Daniela tentou desarmar a professora. No meio da luta, a arma disparou novamente, atingindo-a na barriga. Eu tentei estancar o sangue com as mãos, mas não consegui. Ela está morta, meninas, disse, tremendo. Estávamos todas em choque e aterrorizadas, mas naquela noite, fizemos um pacto de manter o segredo. Na manhã seguinte, o corpo da professora Spencer foi encontrado sem vida no quarto, mas a polícia não conseguiu encontrar o agressor. Os vizinhos começaram a especular que foi o trabalho de um ladrão que havia invadido outras casas no bairro nos últimos dias, mas que também nunca foi pego. Durante toda a investigação, ninguém suspeitou de nós, nem por um segundo. Mas isso não impediu que passássemos os dias cheios de angústia e tensão. A partir daquele dia, começamos a perceber que Daniela estava faltando às aulas. Então, um dia, vimos ela conversando sozinha em um corredor. Coloquei a mão no ombro dela para dizer oi, mas ela nem olhou para mim. Ficava apenas encarando um ponto na parede, murmurando algo. Depois, contei para Gênesis e supomos que tudo o que aconteceu com a professora Spencer realmente afetou Daniela mais do que imaginávamos. Não conseguíamos deixar de nos sentir terrivelmente culpadas. Na verdade, pelo menos no meu caso, essa culpa nunca foi embora. É algo que eu ainda carrego, sabendo que, por causa da nossa imaturidade, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente afetada mentalmente. Alguns meses depois, a família de Daniela se mudou sem avisar. Desde então, nunca mais soubemos dela. Mas o segredo do que aconteceu naquela noite sempre ficou em nossas mentes. Talvez algum dia alguém tenha coragem de confessar e enfrentar as consequências, mas eu duvido que isso aconteça. Após o término do relacionamento da minha amiga Lethe com o namorado, decidi convidá-la para ficar no meu apartamento por um tempo. Pareceu ser a coisa certa a se fazer,
Afinal, ela sempre foi a minha melhor confidente desde o colegial. Mas, se me tivessem dito que essa decisão iria arruinar a minha vida, eu teria pensado 2 vezes. As primeiras semanas foram relativamente tranquilas. Letty passou os dias no sofá, fumando e devorando séries de crimes na TV, enquanto eu trabalhava em turnos dobrados no restaurante para manter tudo funcionando. Ela me prometeu que iria procurar um emprego, mas a empolgação dela parecia quase inexistente. E eu, como uma boa amiga, logo comecei a justificar sua falta de ação. Queria acreditar que ela tinha passado por um término difícil e que todo mundo merece um tempo para se ajustar, certo? Vamos dizer que sim. Mas os problemas começaram quando percebi que ela estava começando a mexer demais nas minhas coisas. Primeiro foi o meu estoque de cigarros, depois a comida. Cheguei em casa um dia, esperando encontrar minhas preciosas sobras da semana, apenas para descobrir a geladeira vazia. E, para piorar, encontrei ela deitada no sofá, de pijama, e aproveitando o que acabou se tornando a minha última cerveja. Letty, sério. Essa é a 3ª vez essa semana. Você não pode deixar nem um pouquinho para mim? Falei, frustrada. Ela apenas deu de ombros, rindo. Ah, é só uma cerveja? Eu prometo que vou repor. Ela disse, mas nunca fez isso. Mas isso foi só uma bobagem. As coisas começaram a ficar sérias quando percebi que o meu dinheiro de emergência tinha sumido. Uns R$ 200 que eu guardava numa caixa de sapato embaixo da cama, para algum imprevisto. Isso realmente me deixou em alerta. Quando confrontei Letty sobre o sumiço, ela fez uma cena. Na verdade, a indignação dela foi tão convincente que me fez até duvidar da minha própria percepção. Como assim eu roubaria de você? Ela disse com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que era minha melhor amiga e que nunca faria uma coisa dessas. Eu queria acreditar nela. Realmente queria. Mas no dia seguinte, recebi uma ligação de Eric, meu namorado. Letty está aqui. Ela disse que você a colocou para fora. Ele me disse. Ela chegou bêbada, está com dinheiro e diz que é seu. Naquele momento, senti um nó na garganta. Eric, por favor, me diz que você não deixou ela entrar. Pedi, a respiração faltando. Houve um longo e pesado silêncio depois das minhas palavras. Não podia deixar ela na rua. Ela disse que não tinha onde ir. Foi a resposta dele. Quando voltei para casa naquela noite, Letty já tinha sumido. Ela deixou apenas uma carta em cima da mesa, que dizia: sinto falta da minha família. Estou indo com eles. Eles são melhores que você. Aquela frase doeu como um tapa na cara. Mas, pelo menos, eu tinha o meu apartamento de volta. Ou pelo menos pensei que tinha. Depois daquela noite, não soube mais nada sobre ela por um mês, até que, numa tarde, ela me ligou do nada. Sua voz estava animada, quase eufórica. Estou grávida. Ela gritou, empolgada. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ela estava me dizendo, mas depois respondi com a única coisa que consegui pensar. Parabéns. Que ótima notícia, eu acho. Falei, tentando forçar um pouco de entusiasmo. Imagino que o Greg vai ficar muito feliz. Ela deu uma risada. Não é do Greg, ela disse com um tom travesso. E você nunca vai adivinhar quem é o pai. Naquele momento, meu estômago deu um nó e imediatamente um nome apareceu na minha mente, apertando o meu peito. Letty, por favor, me diz que não é o Eric. O tom de arrogância dela fez meu sangue gelar. Sim, é ele. E ele está tão empolgado quanto eu. Não acha ele fofo? Eu fiquei sem palavras. Por que você não pode ficar feliz por mim, ao invés de ficar com ciúmes? Ela disse, e eu desliguei sem pensar. O choque foi tão grande que, por um instante, achei que fosse desmaiar. Tive que me sentar para conseguir me recompor. Por dias, eu não consegui pensar em outra coisa. A traição me deixou sem chão e isso era só o começo. 2 semanas depois de negar tudo, Eric finalmente teve coragem de confessar. Na nossa última conversa, eu mandei ele ir pro inferno. Por mais que ele tentasse negar, eu o conhecia melhor do que ninguém e sabia que ele estava mentindo. Eu chorei por 4 dias seguidos, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Ele não merecia o amor e a confiança que eu tinha por ele,
e ela ainda menos. Foi um erro. Eu estava bêbado e bem, ela estava lá, mas foi só isso. Me perdoa, por favor, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. Você estragou tudo e agora tem que lidar com as consequências dos seus atos, respondi duramente, virando as costas e indo embora. Saber que foi tão fácil para ele realmente me deixou enjoada. Não conseguia acreditar que a garota que eu um dia tinha amado como se fosse minha irmã tivesse destruído a minha vida. Mas, como dizem, o tempo tem seu jeito de curar as feridas. Eric e Letty ficaram juntos por alguns meses, mas algumas semanas antes do filho deles nascer, eles finalmente se separaram. Descobriu-se que ele havia traído com outra garota e a deixou. Agora, Letty está namorando um novo cara, que é tudo o que ela merece e muito mais. E eu, bem, embora tenha demorado, aprendi a atrair pessoas que realmente agregam a minha vida. E, embora seja claro que traições podem desestabilizar tudo, você também pode encontrar seu caminho de volta, muitas vezes de maneiras inesperadas. Oi pessoal, deixe-me contar a vocês sobre o meu marido. O Gail era um homem de negócios, o melhor no que fazia, e a maior parte do tempo ele ficava fora de casa, geralmente no escritório. Uma vez por mês, ele viajava pelo país a trabalho. Eu o amava muito, mas depois de alguns anos juntos, comecei a sentir que ele estava se tornando um estranho. No verão passado, ele chegou em casa em um dia e me disse que ia viajar por uma semana para se encontrar com alguns distribuidores no Missouri. Normalmente, eu não ficaria brava com isso, mas era a semana do nosso aniversário. Pedi educadamente que ele cancelasse a viagem, mas ele se recusou. Naquele momento, percebi que ele nem tinha se lembrado do nosso aniversário, me ignorando completamente, e isso realmente me incomodou. Ele disse que a Nicole, sua assistente, deveria tê-lo lembrado dessas coisas, mas isso não era desculpa. Ele realmente estava dizendo que sua assistente deveria lembrá-lo do seu próprio casamento. Ele me abraçou, tentando me confortar, e prometeu que iria me compensar quando voltasse. Para mostrar que ele estava falando sério, ligou para o escritório e demitiu a Nicole de forma muito rude, como se isso resolvesse tudo. A atitude dele me deixou ainda mais irritada, porque isso não tinha nada a ver com ela, mas com o que eu sentia sobre o nosso casamento. Então, decidi fazer algo especial para mim mesma. Liguei para um dos meus spas favoritos e marquei um horário para o dia do nosso aniversário. Gail disse que isso seria o melhor, mas eu fingi concordar e disse que estava tudo bem. Na segunda-feira de manhã, ele partiu para o Missouri, sem nem se dar ao trabalho de me acordar para se despedir. Apenas deixou um bilhete do lado da cama dele. Passei o dia sozinha em casa, pensando sobre o que fazer, já que eu não queria expulsar meu marido, mas não podia continuar vivendo assim. Ele sempre escolhia o trabalho em vez de mim, e isso me frustrava. Então, liguei para algumas amigas e decidimos passar o dia na piscina. Na terça-feira, nosso aniversário oficial, decidi cancelar o spa, porque realmente não estava com vontade de sair. Só queria ficar em casa e organizar meus pensamentos. Passei o tempo cozinhando, limpando meu armário, onde guardava alguns vestidos antigos, assistindo TV e bebendo um pouco. Quando a noite chegou, eu já estava um pouco bêbada e ainda sem saber o que fazer sobre o meu casamento. Acabei dormindo no sofá e, de repente, fui acordada pelo som de passos atrás de mim. Meu coração pulou, pensando que fosse o meu marido voltando para me surpreender. Mas quando me virei, congelei. Era Nicole, a assistente do Gail. O rosto dela estava torcido em um sorriso que não alcançava os olhos. À medida que se aproximava, percebi que ela estava segurando uma faca de cozinha nas mãos. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, confusa. "Onde está o Gail?" Ela gritou, furiosa. Meu coração começou a bater mais rápido ao ver a expressão de raiva no rosto dela. Mas o que ela me disse a seguir foi ainda mais chocante. No meio da sua fúria, Nicole me confessou que Gail não tinha nenhuma viagem de negócios para o Missouri, e que ele provavelmente estava com uma tal de Samantha ou Mônica. Fiquei em choque. Minha cabeça começou a girar e um nó se formou no meu estômago. Eu não fazia ideia de quem eram essas mulheres e não sabia o que estava acontecendo de verdade. Não,
Ele está no Missouri. Insisti, mas a Nicole riu de mim, dizendo que eu era cega e ingênua. Ela me garantiu que ele estava me traindo há anos, bem debaixo do meu nariz. E então comentou sobre tudo o que eu fiz por ele, toda a sujeira que cobre, mas que nada disso importava para ele, que me tratava como se eu fosse descartável. Ela também me disse que era amante dele, mas que ele fez com ela o mesmo que fez comigo. A descartou. Em outras circunstâncias, essa confissão teria partido meu coração. E não é que eu não me importasse com a traição do Gail, mas o que realmente me deixou tensa foi que, enquanto ela falava, ela se aproximava de mim com a faca. Eu podia perceber a segunda intenção no olhar dela. Suspeitei que ela não tivesse vindo só para me abrir os olhos. A adrenalina começou a correr nas minhas veias enquanto eu pensava em uma forma de sair dessa situação. Mas, de repente, sem me dar chance de reagir, Nicole me empurrou com força, fazendo com que eu caísse no chão. Ela era uma mulher de estatura e constituição médias, mas naquele momento parecia ter uma força sobre-humana. Talvez fosse a raiva que a estivesse alimentando, mas a verdade é que agora ela se tornará uma ameaça real, e eu precisava encontrar uma maneira de escapar dela. Tentei me levantar e correr, mas a Nicole se jogou em cima de mim, me imobilizando no chão. Então, ela pressionou o antebraço contra o meu pescoço enquanto levantava a faca, pronta para me esfaquear. Não conseguia acreditar na força dela. A pressão no meu pescoço estava tão forte que eu não conseguia respirar. E nesse momento o pânico tomou conta de mim. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir ele nos meus ouvidos, e a ideia de morrer nas mãos daquela mulher louca se tornou muito real para mim. Em pânico, tentei fazer um último esforço para falar com a Nicole, mesmo ela parecendo completamente cega de raiva. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer com que ela voltasse à razão ou eu estava morta. Espere, Nicole, não faça isso. Eu não quero brigar com você. Eu estou do seu lado, disse, tentando acalmá-la. Lutei para explicar que ambas éramos vítimas dessa situação. Olha, eu sou a esposa, e ele está me traindo como uma idiota. Eu estou tão furiosa quanto você. Não é justo. Por favor, você não vê? Ele está traindo as duas. Continuei falando, tentando não parecer desesperada. Para minha surpresa, minhas palavras pareceram funcionar. Embora Nicole ainda mantivesse uma mão no meu pescoço, ela aliviou um pouco a pressão. O olhar dela vacilou por um segundo, e eu aproveitei esse momento de hesitação. Vamos conversar sobre isso, ok? Vamos só conversar, propus, tentando atrair a atenção dela. Depois de hesitar por alguns segundos, ela se levantou, embora ainda duvidando de mim. Parecia disposta a ouvir. Isso me fez parar por um momento, mas ainda estava em pânico. Enquanto estava no chão, consegui perceber um forte cheiro de álcool vindo dela. Então tive que ser cuidadosa, porque aquilo podia sair de controle a qualquer momento. Nicole caminhou até o sofá, um pouco desequilibrada, e se sentou, batendo no assento ao seu lado, sugerindo que eu me juntasse a ela. Quando fiz isso, ela pegou minha garrafa de vinho e começou a beber. Não tente nada, porque se tentar, eu realmente te mato, ela me disse, e o olhar nos olhos dela me disse que ela não estava brincando. Então, me sentei, tensa, com todas as minhas fibras de alerta. Mas, naquele momento, percebi algo que poderia ser minha salvação. Meu celular estava bem ao lado do assento. Não me lembrava de tê-lo deixado lá, mas naquele momento, me senti muito grata por ele estar ali. Ela me passou a garrafa e tomou um gole, fingindo engasgar, só para distrair sua atenção. Enquanto isso, cuidadosamente peguei o celular com a outra mão e baixei o volume, colocando no modo silencioso. Ela começou a rir alto da minha desajeitada, e eu aproveitei esse momento para discar 9911. Dei uma olhada rápida e percebi que a atendente já tinha atendido a ligação. Então, segurei o celular perto de mim, porque logicamente eu não podia falar, mas a atendente podia me ouvir. Naquele momento, fingi rir também e tomei outro gole da garrafa de vinho. Depois, perguntei para Nicole o que ela planejava fazer com o Gail. Matar ele. Ela disse, de forma direta.
Falou sobre como se infiltrou na nossa casa com a intenção de me matar e estava esperando ele chegar para atacá-lo de surpresa. Aproveitei o momento e comecei a fazer perguntas, fazendo com que ela confessasse tudo. Ela revelou seu histórico sombrio com o Gail e o quanto doía ver que ele tinha outras amantes. Assim, a motivação dela ficou clara. Eu a mantive falando até que, em um momento de frustração, ela me olhou e perguntou: "Você vai me ajudar a matá-lo?" Meu coração batia forte, mas eu disse: "Eu não vou matar ninguém." Eu não podia admitir isso, enquanto a polícia estava ouvindo, mas também não podia recusá-la, pois ela ainda segurava a faca e agora estava mais bêbada e furiosa pela lembrança da traição do amante. Então, disse: "Me diga exatamente o que você precisa de mim, e eu farei." Nicole começou a bolar um plano. "Quando ele chegar em casa, você vai encontrá-lo no segundo andar. Então, enquanto ele estiver subindo a escada, você estará lá esperando e vai fazer a faca nele." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Nicole estava completamente fora de controle, e suas palavras começaram a fazer pouco sentido para mim. Eu sabia que tinha que sair dali, mas não podia simplesmente deixar ela continuar com aquele plano. No entanto, a ideia de confrontá-la diretamente parecia arriscada demais. A faca que ela segurava era um lembrete constante de que ela estava disposta a ir até as últimas consequências para concretizar suas ameaças. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do vinho sendo derramado e os risos baixos e dissonantes que ela soltava de vez em quando. Eu sabia que, se fosse ao segundo andar, isso colocaria tudo em risco. Eu não poderia fazer nada até que a polícia chegasse. Não podia arriscar fazer algo impossível. Mas as palavras de Nicole começaram a martelar na minha mente. Ela queria que eu fosse cúmplice, que eu ajudasse a matá-lo. Ela não sabia que eu já tinha chamado a polícia. Eu só precisava manter a conversa por mais algum tempo, até que eles chegassem. Eu tentei parecer mais calma do que realmente estava. "Nicole, você não quer fazer isso. Pense nas consequências, nas coisas que você perdeu já. Matar Gail não vai resolver nada. Isso só vai piorar a situação." "E quanto a você?" perguntei, tentando manipulá-la, tentando encontrar uma forma de fazê-la perceber que tudo isso estava errado. "Você realmente quer carregar esse peso?" Ela olhou para mim com um sorriso torto. "O peso que eu carrego já é enorme, e não faz diferença agora. Ele vai pagar, e se você me ajudar, você vai ver a justiça sendo feita." Foi nesse momento que ouvi o som da sirene. As luzes da polícia começaram a se refletir através da janela da sala. A polícia estava lá. Eu me senti uma onda de alívio passar por mim. Porém, Nicole não parecia perceber. Ela estava absorta em seus próprios pensamentos, já pensando em como executaria o plano. Quando os policiais entraram pela porta, a surpresa no rosto de Nicole foi visível. Ela tentou se levantar, mas um dos oficiais rapidamente a imobilizou no chão, tirando a faca de suas mãos. Ela resistiu por um momento, mas logo foi contida. Os policiais me ajudaram a me levantar. Eu estava tremendo, mas consegui reunir forças para explicar tudo o que havia acontecido. Eu sabia que a situação estava longe de terminar, mas pelo menos agora eu estava salvo. Nicole foi levada embora, e tudo o que restou foi um silêncio pesado. O que começou como uma noite normal de celebração do nosso aniversário terminou em um pesadelo. E eu não sabia ainda como seguir em frente depois de tudo isso. O que havia acontecido com Gail? Ele estava no Missouri, como ele dizia. Ou teria sido ele quem orquestrou tudo isso? Era difícil saber o que fazer, mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, nada seria mais o mesmo. Nicole caminhou até o sofá, um pouco desequilibrada, e se sentou, batendo no assento ao seu lado, sugerindo que eu me juntasse a ela. Quando fiz isso, ela pegou minha garrafa de vinho e começou a beber. "Não tente nada, porque se tentar, eu realmente te mato," ela me disse, e o olhar nos olhos dela me disse que ela não estava brincando. Então, me sentei, tensa, com todas as minhas fibras de alerta. Mas, naquele momento, percebi algo que poderia ser minha salvação. Meu celular estava bem ao lado do assento. Não me lembrava de tê-lo deixado lá, mas naquele momento, me senti muito grata por ele estar ali.
Ela me passou a garrafa e tomou um gole, fingindo engasgar, só para distrair sua atenção. Enquanto isso, cuidadosamente peguei o celular com a outra mão e baixei o volume, colocando no modo silencioso. Ela começou a rir alto da minha desajeitada, e eu aproveitei esse momento para discar 9911. Dei uma olhada rápida e percebi que a atendente já tinha atendido a ligação. Então, segurei o celular perto de mim, porque logicamente eu não podia falar, mas a atendente podia me ouvir. Naquele momento, fingi rir também e tomei outro gole da garrafa de vinho. Depois, perguntei para Nicole o que ela planejava fazer com o Gail. Matar ele. Ela disse, de forma direta. Falou sobre como se infiltrou na nossa casa com a intenção de me matar e estava esperando ele chegar para atacá-lo de surpresa. Aproveitei o momento e comecei a fazer perguntas, fazendo com que ela confessasse tudo. Ela revelou seu histórico sombrio com o Gail e o quanto doía ver que ele tinha outras amantes. Assim, a motivação dela ficou clara. Eu a mantive falando até que, em um momento de frustração, ela me olhou e perguntou: "Você vai me ajudar a matá-lo?" Meu coração batia forte, mas eu disse: "Eu não vou matar ninguém." Eu não podia admitir isso, enquanto a polícia estava ouvindo, mas também não podia recusá-la, pois ela ainda segurava a faca e agora estava mais bêbada e furiosa pela lembrança da traição do amante. Então, disse: "Me diga exatamente o que você precisa de mim, e eu farei." Nicole começou a bolar um plano. Quando ele chegar em casa, você vai encontrá-lo no segundo andar. Então, enquanto ele estiver subindo a escada, você estará lá esperando e vai fazer a faca nele. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Nicole estava completamente fora de controle, e suas palavras começaram a fazer pouco sentido para mim. Eu sabia que tinha que sair dali, mas não podia simplesmente deixar ela continuar com aquele plano. No entanto, a ideia de confrontá-la diretamente parecia arriscada demais. A faca que ela segurava era um lembrete constante de que ela estava disposta a ir até as últimas consequências para concretizar suas ameaças. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do vinho sendo derramado e os risos baixos e dissonantes que ela soltava de vez em quando. Eu sabia que, se fosse ao segundo andar, isso colocaria tudo em risco. Eu não poderia fazer nada até que a polícia chegasse. Não podia arriscar fazer algo impossível. Mas as palavras de Nicole começaram a martelar na minha mente. Ela queria que eu fosse cúmplice, que eu ajudasse a matá-lo. Ela não sabia que eu já tinha chamado a polícia. Eu só precisava manter a conversa por mais algum tempo, até que ele chegasse. Eu tentei parecer mais calma do que realmente estava. "Nicole, você não quer fazer isso. Pense nas consequências, nas coisas que você perdeu já. Matar Gail não vai resolver nada. Isso só vai piorar a situação. E quanto a você?" Perguntei, tentando manipulá-la, tentando encontrar uma forma de fazê-la perceber que tudo isso estava errado. "Você realmente quer carregar esse peso?" Ela olhou para mim com um sorriso torto. "O peso que eu carrego já é enorme, e não faz diferença agora. Ele vai pagar, e se você me ajudar, você vai ver a justiça sendo feita." Foi nesse momento que ouvi o som da sirene. As luzes da polícia começaram a se refletir através da janela da sala. A polícia estava lá. Eu me senti uma onda de alívio passar por mim. Porém, Nicole não parecia perceber. Ela estava absorta em seus próprios pensamentos, já pensando em como executaria o plano. Quando os policiais entraram pela porta, a surpresa no rosto de Nicole foi visível. Ela tentou se levantar, mas um dos oficiais rapidamente a imobilizou no chão, tirando a faca de suas mãos. Ela resistiu por um momento, mas logo foi contida. Os policiais me ajudaram a me levantar. Eu estava tremendo, mas consegui reunir forças para explicar tudo o que havia acontecido. Eu sabia que a situação estava longe de terminar, mas pelo menos agora eu estava salvo. Nicole foi levada embora, e tudo o que restou foi um silêncio pesado. O que começou como uma noite normal de celebração do nosso aniversário terminou em um pesadelo, e eu não sabia ainda como seguir em frente depois de tudo isso. O que havia acontecido com Gail? Ele estava no Missouri, como ele dizia. Ou teria sido ele quem orquestrou tudo isso? Era difícil saber o que fazer, mas uma coisa era certa.
A partir daquele momento, nada seria mais o mesmo. Lembro de um dia em que minha mãe decidiu convidar um cara chamado John para o jantar. Ela estava radiante, sorrindo como se estivesse em um filme romântico, enquanto o apresentava. Nos conhecemos no trabalho, ela disse, com aquela energia contagiante. John parecia ser um cara normal, alto, com cabelo escuro e uma barba por fazer, mas com um sorriso confiante, quase arrogante. Prazer, Tara, ele disse, estendendo a mão. Eu apertei a mão dele por educação, sentindo seu aperto durar um pouco mais do que o necessário, mas sabia que minha mãe estava solitária desde que meu pai faleceu e queria alguém para fazê-la feliz, mesmo que o John não fosse meu favorito. Ninguém substituiria meu pai, claro. Depois desse primeiro encontro, John começou a aparecer cada vez mais em nossas vidas e estava sempre tentando fazer com que eu e meu primo Liam, que morava conosco, gostássemos dele. No começo, ele parecia um amigo novo, nos dando pequenos presentes, ingressos para um jogo de basquete, um fone de ouvido para mim. Tudo parecia bem, mas algo dentro de mim dizia que havia mais do que os olhos viam. Uma noite, veio o grande anúncio. Minha mãe e John nos chamaram. Com um sorriso no rosto, ele disse, vamos nos casar. Liam bateu palmas, empolgado, e o rosto da minha mãe brilhou de felicidade, enquanto eu forçava um sorriso. Se ela estava feliz, eu tinha que tentar, mesmo estando desconfortável com o John. Numa noite, eu estava na cozinha fazendo um lanche quando me virei. Bam, lá estava ele, me olhando. Não o ouvi se aproximar e aquilo me assustou demais. Você deveria ser mais cuidadosa, ele disse, em uma voz baixa que, por algum motivo, soou ameaçadora, mas não tão ameaçadora quanto o olhar sombrio nos seus olhos. Eu ri nervosa, mas ele não pescou, apenas continuou me olhando como se fosse um predador, antes de sair sem dizer mais nada. Aquela interação deixou um gosto ruim na boca. A partir de então, as coisas só pioraram. Alguns dias depois, eu acidentalmente derramei suco no tapete enquanto John assistia TV, mas a reação dele foi desproporcional. Ele ficou vermelho de raiva e gritou na minha cara. Você sabe quanto esse tapete custa? O hálito ruim dele me fez ficar enjoada. Desculpa, eu gaguejei, mas isso não foi o suficiente para ele. Os olhos dele exalavam raiva e ele apertou minhas mãos, me sacudindo com força enquanto gritava comigo. Eu acenei rapidamente com a cabeça, querendo escapar daquela cena, quase às lágrimas. Quando ele finalmente me soltou, corri para o meu quarto e não saí de lá o dia inteiro. Naquela noite, ouvi ele brigando com minha mãe. Não sabia exatamente sobre o que era a briga, mas ela estava implorando. Por favor, calma. Mas John a ignorou, e sua voz raivosa ecoava pela casa. Quando olhei de esguelha, vi ele atrás dela, com os punhos cerrados, e meu coração apertou ao ver que ela estava coberta de hematomas. Para! Eu gritei. Mas ela me mandou voltar para o meu quarto e ficar fora dos problemas do relacionamento deles. Naquela noite, decidi investigar mais sobre ele. Precisava saber quem ele era, de onde vinha, seu passado, tudo. Tinha uma sensação, algo me dizendo que aquele homem tinha um passado sombrio e eu precisava descobrir. Então, me esgueirei para o quarto da minha mãe quando os dois estavam no trabalho e comecei a vasculhar as coisas de John. Demorei um pouco, mas finalmente encontrei uma caixa no armário dele cheia de coisas estranhas, documentos falsos, cartões de crédito com nomes diferentes e uma grana. Eu estava tremendo ao ver aquilo porque sabia que só podia significar uma coisa. John não era quem dizia ser, e eu precisava contar para minha mãe. Mas queria que Liam estivesse lá também, então planejei falar com ela no dia seguinte. Quando o sinal da escola bateu, corri até minha bicicleta e estava prestes a destravá-la quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Teve um bom dia, docinho. Era John, sorrindo de uma maneira que me deu arrepios. Tara, precisamos conversar, ele disse com um tom que soava ameaçador. Eu não quero conversar com você, respondi, me afastando. Ele deu um passo para frente, de repente, puxou uma faca de dentro da jaqueta.
Você deveria ter prestado mais atenção nos seus próprios assuntos, em vez de nos meus, garota, ele disse. E naquele momento, o mundo parou. O estacionamento estava vazio. Já era tarde demais para gritar por ajuda. Tentei correr, mas John foi mais rápido e me pegou, torcendo meu braço. Eu comecei a lutar como louca, arranhando e chutando, mas só consegui me soltar quando ele me arrastou até o carro e me jogou sobre o capô, me esfaqueando no ombro. A dor foi insuportável, uma experiência que ninguém deveria viver, muito menos uma adolescente. Sabia que, se virasse as costas, esse cara ia me matar e fazer parecer um acidente. Naquele momento, a adrenalina tomou conta de mim, então decidi lutar de volta. Num descuido, consegui chutar ele na virilha, o que fez a pressão dele aliviar, e eu acabei atingindo a mão dele. A faca voou. Me solta, eu gritei, enquanto escapava do aperto dele e tentava correr, mas ele me segurou pelo pé e me fez cair. Foi quando vi a faca caída perto de mim, me esticando, consegui pegá-la. Ele começou a puxar meu pé com força, me arrastando para trás. Em pânico, levantei a faca e a enterrei no pescoço dele. Imediatamente, o sangue jorrou da ferida, e ele rapidamente me soltou, colocando as duas mãos no pescoço, tentando estancar o sangramento. John ficou com os olhos arregalados e uma expressão horrorizada no rosto. Então, vi ele balançar para trás e cair no asfalto. Fiquei ali, ofegante, sentindo o sangue escorrendo do meu braço machucado. De repente, um professor correu até mim, chamando por ajuda, mas minha mente estava em branco, meus olhos fixos no corpo caído de John à distância. Comecei a ouvir sirenes, e de repente tudo começou a desaparecer ao meu redor até que eu estava completamente em escuridão. Quando abri os olhos, estava em um quarto de hospital. Minutos depois, minha avó entrou e me deu um abraço, beijando minha testa. Perguntei sobre minha mãe, mas ela não disse nada, apenas que ela estava bem. Naquele momento, soube que minha mãe não viria e soube o porquê. Desde aquele dia, fui morar com minha avó, e levou meses até eu ver minha mãe de novo. Mas o nosso relacionamento estava irreparavelmente quebrado. Parece que ela se importava mais com a vida do abusador dela do que com a minha. E, embora tenha sido muito difícil para mim, aprendi a viver com isso. Hoje, já se passaram mais de 7 anos desde que a vi pela última vez, mas, de certa forma, é melhor assim. Meu nome é Adrian, sou de Ohio, e por um bom tempo eu quis contar sobre uma experiência perturbadora que vivi no final de 2012 e início de 2013. Naquela época, comecei a namorar uma garota que, mais tarde, se tornaria minha noiva. Um desses momentos que eu nunca vou esquecer do nosso relacionamento aconteceu perto do Dia dos Namorados, em 2013. Já estávamos namorando há alguns meses, então, ainda não era tão sério entre nós. Mas o dia 14 de fevereiro foi uma boa desculpa para fazer algo especial. Nós dois estávamos trabalhando na segunda-feira, 14 de fevereiro, o que significava que não conseguiríamos sair para jantar naquele dia. Então, decidimos comemorar um pouco antes, no sábado, 12 de fevereiro. Embora eu não tivesse mencionado diretamente a ela que seria a nossa celebração do Dia dos Namorados, a ideia estava no ar. Eu planejei surpreendê-la com um jantar romântico em um restaurante incrível. Depois de pensar nos petiscos favoritos dela, decidi pegar algumas guloseimas que ela gostava e outros pequenos detalhes para mostrar que eu realmente a ouvia e me importava com o que ela gostava. Finalmente, o sábado chegou e tudo estava pronto. Eu a fiz acreditar que iríamos a um restaurante italiano que já havíamos frequentado algumas vezes antes. No entanto, eu tinha tudo armado para levá-la a um restaurante sofisticado, onde eu havia reservado um menu degustação. Nunca tinha ido a um lugar como aquele e estava ansioso para nós experimentarmos uma comida requintada. Desde o momento em que chegamos, os funcionários cuidaram de nossos casacos e eu percebi por que as pessoas pagam por esse tipo de experiência. Tudo se tratava da atmosfera, do atendimento e de criar memórias inesquecíveis. No entanto, a noite não aconteceu como eu imaginava. Estávamos curtindo o jantar, tudo estava indo bem, quando o maitre nos colocou à mesa ao lado de um outro casal que,
A princípio, parecia estar se divertindo, mas, de repente, a situação ficou desconfortável. Em minutos, o ambiente foi tomado por comentários rudes que nos fizeram olhar um para o outro, desconfortáveis, vindo daquela mesa. A princípio, parecia que estavam brincando, mas logo as coisas tomaram um rumo muito pior. Os gritos e xingamentos começaram a voar, e um dos garçons teve que intervir para tentar acalmar a situação. Embora ele tenha conseguido por um momento, a tensão continuou. Logo depois, a garota do casal se levantou e saiu do local, como se não quisesse mais nada com o que estava acontecendo. Era como se todo o salão estivesse assistindo ao que estava acontecendo com ela. O drama virou um espetáculo. Embora eu estivesse irritado por dois estranhos estarem arruinando nossa noite, minha namorada permaneceu surpreendentemente calma, simplesmente sorrindo e sussurrando que o jantar já era um espetáculo por si só, o que me fez admirar ainda mais a atitude positiva dela. Naquele momento, eu sabia que ela era especial. Ela era compreensiva, ao invés de deixar as energias ruins afetarem nossa experiência. Quando a garota deixou o restaurante, o rapaz olhou por um momento antes de segui-la para fora. A princípio, achamos que a performance tinha acabado, mas não era o caso. Alguns minutos depois, o casal voltou acompanhado pelo Maitre. As expressões em seus rostos eram uma mistura de vergonha e frustração. E por um instante, o lugar se encheu de risadinhas nervosas enquanto todos os clientes tentavam segurar o riso. Era quase cômico ver como eles estavam desconfortáveis e como tentavam normalizar a situação. Esperávamos que, ao voltar, o casal conseguisse acalmar as coisas e que o resto do jantar seguisse sem mais problemas, mas a calma não durou. Em poucos minutos, aquele casal fez a tensão, que parecia ter se dissipado um pouco, voltar com força. O que tinha começado como uma noite cheia de promessas, virou um verdadeiro circo. Tentávamos aproveitar o nosso jantar, mas o drama ao lado estava se tornando cada vez mais surreal. Eu lembro claramente de como me senti naquele momento. Ali estávamos, eu tentando me concentrar no nosso jantar e nos olhos brilhantes da minha namorada, mas a briga ao lado distraía a cada instante. Era uma mistura de nervosismo e perplexidade, quase como se uma atmosfera sombria estivesse tomando conta do restaurante e a violência reprimida estivesse no ar, como um grito abafado que todos podiam perceber. Eu tinha a sensação de que essa briga poderia arruinar completamente nossa noite, então a garota do casal se levantou novamente. Em vez de sair, dessa vez ela fez algo ainda mais surpreendente. Sem se importar com o que estava acontecendo ao redor, ou talvez desafiando tudo aquilo, ela tirou um dos saltos. Em um movimento rápido, jogou o sapato no rapaz, atingindo sua cabeça com um impacto que ecoou pelo local. O som do salto batendo na cabeça dele não foi o que esperávamos. Não foi o estalo de ossos ou um grito agudo, mas um estalo surdo que tomou o ambiente com um calafrio geral. O rapaz não desmaiou, mas se esticou e saltou da cadeira, derrubando copos e pratos no caminho, até finalmente cair no chão, começando a se sacudir como se estivesse tendo uma convulsão. Foi uma visão completamente aterrorizante que nos deixou a todos em choque. O caos se instaurou e, naquele momento, as pessoas correram até eles, e minha noiva, que era enfermeira, não hesitou em intervir. Ela sabia exatamente o que fazer. Pediu rapidamente para os garçons moverem a mesa e liberar a área, e usou meu casaco para apoiar a cabeça do rapaz caído no chão. A tensão estava palpável e todos nós estávamos paralisados, divididos entre o desejo de ajudar e o medo de que a situação ficasse ainda mais perigosa. Ela o segurava, seus olhos fixos no rapaz, observando suas convulsões e mantendo-o o mais estável possível. Era impressionante vê-la agir de forma tão calma e determinada em um momento tão caótico. Eu, por outro lado, me sentia completamente descontrolado e apavorado. Não conseguia evitar pensar em como havíamos saído de um jantar romântico para um espetáculo de violência em questão de minutos. Os gritos ecoavam pelo ar, misturados com o som das cadeiras caindo e os murmúrios nervosos dos clientes. Alguns ainda estavam em choque, enquanto outros pegavam seus celulares, registrando o momento que, sem dúvida, ia além de um simples jantar. Minha noiva continuava lá, com uma expressão de total concentração no rosto,
enquanto o resto de nós éramos apenas espectadores desse absurdo. Quando os paramédicos finalmente chegaram, a situação ficou ainda mais surreal. Embora estivessem ali para ajudar, a maneira como se cercaram de nós, armados com equipamentos e expressões preocupadas, apenas intensificou a gravidade do momento. Minha parceira deu um passo para trás para abrir espaço, mas seus olhos não se afastaram do rapaz. Eu não faço ideia do que aconteceu com a garota depois disso. Não a vi ser presa nem nada do tipo. Alguns tentaram fazer com que ela parasse de agredir o rapaz, mas todos pareciam temerosos de que ela fosse atacar novamente. A situação estava gelada. Senti um arrepio percorrer meu corpo quando percebi que tinha testemunhado algo absolutamente inesperado. A brutalidade da violência foi algo que eu nunca imaginei ver na vida real. Enquanto os paramédicos faziam o trabalho deles, uma sensação estranha tomou conta de mim. O que havia começado como uma celebração romântica se tornou uma lembrança arrepiante de como a vida pode ser imprevisível. Aquela noite, que deveria ser uma oportunidade de celebrar o amor, virou uma experiência que ninguém poderia ter imaginado. Quando o rapaz finalmente foi levado, parte de mim se sentiu aliviada, mas outra parte ainda estava abalado pela violência que acabará de presenciar. Olhei para minha noiva, que ainda estava determinada, mas eu podia ver a preocupação em seu rosto. Finalmente, decidimos que era melhor sair daquele lugar, mas não era mais apenas sobre escapar da tensão do momento. Era como se parte de nós tivesse ficado presa ali também. Quando atravessamos a porta, o frio lá fora nos envolveu com alívio, mas também uma onda de perguntas perturbadoras passou pela minha mente. O que teria levado aquela garota a perder o controle daquela maneira? O que o rapaz fez para provocar uma reação assim? Refletindo sobre o que aconteceu, comecei a questionar a fragilidade dos relacionamentos e como eles podem facilmente se tornar tóxicos. Agora, lembrando daquela noite, percebo que a vida nem sempre é a história bonita que você quer contar. Através de toda aquela loucura, aprendi que as coisas nem sempre saem como a gente espera, e as surpresas podem ser assustadoras. Anos depois, quando olhamos para aquela experiência, conseguimos rir da loucura e do horror, porque no final, ainda estamos juntos, mas a memória daquela noite vai servir como um lembrete constante do que realmente significa lidar com o inesperado e o perturbador. Uma lição que, inevitavelmente, seremos forçados a lembrar. Meu nome é Manuel e posso te assegurar que tenho uma história para contar. Uma história que começa tão normal quanto qualquer outra noite, mas logo se transforma de maneiras inesperadas. Normalmente, as sessões de filmes caseiros são uma boa desculpa para um grupo de amigos se reunir. Naquela noite, nos reunimos na casa do Matias, prontos para saborear uma pizza e dar boas risadas em frente à TV. Como fazíamos todas as sextas-feiras. Éramos 5, Matias, Vitor, Oliver, Verônica e eu. O porão do Matias era o local habitual de encontro, um espaço aconchegante, com uma TV enorme, sofás confortáveis e uma impressionante coleção de videogames e filmes que só um fanático poderia ter. Quando chegamos, o Matias nos cumprimentou com um sorriso que era visível de longe e nos contou que havia encontrado uma série rara, que não estava na Netflix, mas que prometia ser bem interessante. A série se chamava Visões da Meia-Noite. Nós nos olhamos, intrigados, perguntando sobre o que se tratava. É difícil de explicar, é um pouco experimental, disse ele com aquele sorriso animado que tinha quando estava empolgado. Nos acomodamos no sofá enquanto ele começava a exibir o primeiro episódio. A série começou de maneira normal, mostrando um grupo de amigos em uma casa muito parecida com a nossa, rindo e aproveitando o tempo. Mas, à medida que avançava, as coisas começaram a ficar estranhas. Os personagens ficavam visivelmente desconfortáveis depois de ver algo na TV e nunca nos disseram o que era. Era possível ver as expressões deles se transformando de surpresa para pânico em questão de segundos. Era muito desconcertante. Conforme o enredo se desenvolvia, nossas reações começaram a divergir. Matias, Oliver e eu estávamos muito atentos, tentando entender o que diabos estava acontecendo, enquanto Vitor fazia piadas e Verônica adormeceu no sofá. Os episódios mostravam diferentes grupos de amigos enfrentando situações semelhantes.
Sempre havia um intruso que invadia a casa e começava a causar o caos, mas nunca víamos quando ou como isso acontecia. Cada episódio terminava abruptamente, com uma última vítima que não morria na tela. Após o terceiro episódio, Verônica acordou e foi até o banheiro. Quando voltou, seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Acho que deveríamos parar de assistir a isso, ela disse, visivelmente nervosa. Nós rimos, achando que ela estava exagerando, mas decidimos dar uma pausa. Enquanto estávamos na cozinha, Ethan nos olhou sério. Alguém notou algo estranho nesses episódios? Ele perguntou. Estranho? Eles são só chatos e pretensiosos, respondeu Victor, rindo. Cada grupo de amigos e as casas deles parecem muito com a minha, disse Ethan. E embora a ideia fosse perturbadora, não pudemos deixar de rir. Estávamos tentando nos convencer de que era só uma piada do Matias. Então, decidimos voltar para o porão e continuar a série. O quarto episódio começou e a ansiedade aumentou. Desta vez, os amigos na tela pareciam quase exatamente conosco, e a casa deles era exatamente como a do Matias. Eles estavam mais ou menos como nós, sentados no sofá assistindo TV, ouvindo ruídos estranhos, até que vimos eles sendo atacados. A tensão era palpável. Cada cena ressoava com o que estávamos vivendo naquele momento. De repente, um som surdo ecoou pela casa real. Olhamos uns para os outros, confusos, tentando discernir se o som vinha da TV ou de algum canto da casa. Oliver, nervoso, levantou-se para investigar. Mas, embora não tenha encontrado nada estranho, ele riu e perguntou a Matias se ele tinha armado aquilo como parte da brincadeira. No entanto, o rosto dele estava tenso. Deve ser o vento ou algo assim, disse Matias, mas seu tom não parecia muito convincente. A partir daí, o que achei que fosse apenas uma brincadeira do Matias começou a se tornar aterrorizante. A atmosfera no porão ficou densa, então decidimos continuar assistindo ao episódio, sem saber o que viria a seguir. Quando chegamos ao último episódio, tudo começou a fazer sentido de uma maneira macabra. Na tela, o grupo de amigos estava assistindo a mesma série que nós, e suas reações eram iguais às nossas. Foi quando tudo se conectou, e descobrimos que o objetivo da série era assustar o público, fazendo-os acreditar que estavam vivenciando exatamente o que os personagens estavam vivendo naquele momento. O aterrorizante se tornou palpável, e olhamos uns para os outros, horrorizados, enquanto uma onda gelada de medo nos tomava. Matias, agindo com calma, pausou o episódio e se levantou lentamente. O silêncio no porão se tornou ensurdecedor. Foi quando começamos a ouvir os ruídos novamente, mas dessa vez estavam mais altos, vindo de dentro da casa, passos, portas se abrindo e fechando, e murmúrios quase inaudíveis. Isso é mais uma piada sua, Matias? Eu perguntei, o medo começando a tomar conta de mim. Foi então que ele ligou o controle remoto e percebemos que ele não estava no Netflix, mas sim em um site que parecia imitá-lo. Era um site obscuro. O que diabos está acontecendo, Matias? Perguntei, enquanto o pânico começava a me dominar. Bem-vindos ao meu filme, disse ele, rindo, e vocês são as estrelas da noite. Naquele momento, o pânico nos engoliu. A risada deu lugar ao terror puro. Antes que pudéssemos reagir, as luzes no porão se apagaram de repente, nos deixando em total escuridão. Ouvimos passos se aproximando e o som metálico de uma porta se fechando. Em meio ao pânico e à confusão, começamos a procurar pela saída, mas Matias havia desaparecido, e a escuridão era opressiva. Uma onda de medo nos envolveu. De repente, a tela da TV se acendeu novamente, mostrando nossas imagens refletidas com uma câmera de visão noturna. Nos vimos, presos e aterrorizados no porão, enquanto uma figura encapuzada se aproximava lentamente por trás. Não podia ser real. Era exatamente o que tínhamos visto nos episódios. Corre! Gritou Oliver, desesperado. Tentamos seguir sua voz, mas não havia para onde ir. A porta estava trancada e as janelas não existiam. A figura encapuzada se lançou sobre nós. Na confusão, nos separamos. Eu corri até o canto mais distante, procurando uma saída ou, pelo menos, um lugar para me esconder. Ouvi meus amigos gritando enquanto a figura os perseguia, mas ninguém conseguiu se esconder. Todos estavam presos,
tentando abrir a porta ou lutar contra os atacantes. O terror estava no ar. De repente, encontrei uma pequena porta de serviço que levava a um depósito. Me rastejei até lá, tentando acalmar minha respiração e escutar o que estava acontecendo do lado de fora. Os gritos aumentaram, então, um por um, pararam. O desespero tomou conta de mim. Finalmente, a porta do depósito se abriu lentamente e eu vi o rosto de Oliver, mas ele estava morto. Era o cadáver dele, e Matias o estava segurando, como se quisesse me mostrar. Tem espaço para dois aí, camarada, ele disse com um sorriso torto. Naquele momento, soube que não podia ficar parado. Eu tinha que agir rápido, mas o medo me dominava. Eu tinha que atacar Matias, o meu fim estava próximo. Talvez eu pudesse usá-lo como refém e escapar, ou simplesmente fugir. Sim, talvez eu tivesse deixado a porta aberta. Mas estava errado. A porta estava fechada. Sem pensar, me lancei contra ele, tentando pegar a câmera e escapar. Mas ele era mais forte do que parecia e me agarrou, me arrastando de volta para o centro do porão. Enquanto eu lutava sem sucesso para me libertar, meus amigos estavam parados ao redor, amarrados, assistindo impotentes. Eles sabiam que Matias não precisava deles. Espero que suas reações tenham valido a pena, ele disse com uma risada sinistra. Como você é o último a morrer, vamos nos divertir mais com você. Você vai ser a estrela do filme. Quando terminarmos com você, vamos procurar sua irmã e acabar com ela. Não, eu gritei com raiva e lágrimas nos olhos, tentando me levantar e golpeá-lo, mas foi inútil. Ele me derrubou e começou a me bater no chão, sentindo o sangue se misturar com minhas lágrimas. Como chegamos a esse ponto? Eu estava lá, rindo com meus amigos, e agora estava no chão, prestes a morrer. Então, um chute na cabeça me deixou tonto, como se tudo estivesse virando cinza. Fechei os olhos, sabendo que nunca mais os abriria. Tentei resistir, mas minhas pálpebras estavam pesadas, pesadas demais. No fim, acabei fechando os olhos. Quando comecei a abrir os olhos lentamente, percebi que estava em um hospital, com a cabeça enfaixada e o corpo cheio de hematomas. A polícia me encontrou inconsciente no porão de Matias, ao lado do corpo de meu amigo Oliver. Os outros estavam ainda amarrados em um canto do porão, completamente aterrorizados, enquanto Matias estava foragido. As autoridades estavam em busca de respostas, mas parecia tudo um labirinto sem saída. Dias depois, recebi um e-mail anônimo com um link para um vídeo. Decidi abrir o link e lá estava o vídeo. Era a prova daquela noite, editada como se fosse um filme de terror. Era o filme do meu suposto amigo Matias. Dentro do pacote, havia um bilhete que dizia: Oliver toma decisões erradas. Não foi o ideal, mas você e seus amigos cumpriram o papel. Parabéns pela atuação principal, meu amigo. O vídeo era exatamente o que eu imaginava. O capítulo final da série. Senti um arrepio percorrer meu corpo e meu coração batia cada vez mais rápido. Desta vez, eu e meus amigos éramos os protagonistas. Enviei essa informação à polícia, mas eles afirmaram que era prova suficiente, com os depoimentos meus e dos meus amigos. Matias foi capturado perto da fronteira, mas agora vivemos com a tranquilidade de saber que a morte de meu amigo Oliver e tudo o que passamos finalmente seria levado à justiça. Não fomos apenas mais um episódio naquela série macabra, mas um episódio em que a justiça prevaleceu. Juntos, sobrevivemos ao pior pesadelo e saímos mais fortes, determinados a não deixar o mal prevalecer.